Vamos lá, então. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas que acompanham mais uma edição do Antivírus, o programa semanal de conjuntura realizado pela tendência petista Articulação de Esquerda. Hoje, excepcionalmente, nós começamos às 21 horas e também, excepcionalmente, nós estamos contando com a participação da companheira Jandira Uehara. O nosso tema de hoje é Acordo Temer-Bolsonaro com o Supremo, com tudo. Mas antes de falar disso, a companheira Jandira vai nos falar um pouco da luta contra a PEC da reforma administrativa. Jandira, é com você. Boa noite, Walter. Boa noite a todos e todas. Bom, a PEC 32, a chamada reforma administrativa, ela é parte de um conjunto, articulado de ataques aos serviços públicos que tiveram início com o golpe de 2016. Eles começaram com a emenda constitucional 95, congelando os investimentos públicos por 20 anos, mas garantindo o pagamento da dívida pública. Depois aprovaram a lei que terceirizou, que liberou as terceirizações, em todos os setores, inclusive no serviço público, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 109, que radicalizou ainda mais o congelamento dos gastos e uma onda brutal, acelerada de privatizações, Eletrobras, Petrobras, Correios, lembrando daquelas que ainda foram, que não foram em frente. A exemplo do Dória, que queria privatizar o Butantan, o que teria trazido consequências nefastas, terríveis, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil, E agora, com a PEC 32, a mal denominada reforma administrativa, o Guedes e o Lira tentam acelerar a todo custo, a tramitação e a aprovação no Congresso Nacional. Antes que, diante desse quadro de instabilidade política que está colocado no país, eles não tenham mais condições de fazer. E todos esses ataques têm um objetivo central, que é privatizar o Estado brasileiro, quer dizer, passar para os capitalistas o que dá lucro, ou que pode dar lucro, transferindo os recursos do fundo público para o grande capital. O que, aliás, já acontece, com o pagamento régio dos juros da dívida pública, que nunca foi auditada. Mas, para eles, isso não basta. Eles querem tudo para os capitalistas e migalhas, se sobrarem para o povo. E não é um ataque isolado, é um conjunto articulado. E essa reforma administrativa, essa PEC 32, é a pá de cal, é o fim dos concursos públicos, da estabilidade, é a adoção de mecanismos privados de gestão para além dos que já existem, é a total mercantilização dos direitos sociais. E quem vai ser atingido? Todos os servidores, exceto a casta privilegiada, pois não combate privilégio coisa nenhuma. A verdade é que a imensa maioria dos trabalhadores e das trabalhadoras que serão atingidos são aqueles que prestam atendimento direto à população, seja na educação, na saúde, na assistência social, enfim, são aqueles que têm baixos salários. A média salarial dos servidores públicos municipais não chega a 3 salários mínimos. As condições de trabalho precaríssimas e a falta, no Brasil, de cerca de 10 milhões de servidores públicos para o Brasil atingir a média dos países da OCDE, Bom, essa PEC 32, ela foi protocolada exatamente há um ano, em setembro de 2020. E, desde então, a CUT, as centrais, os sindicatos das 3 esferas do serviço público, federal, estadual e municipal, estão lutando para barrar. Então, foram várias campanhas para conscientizar a população e as categorias, táticas de pressão sobre os deputados, assembleias nos sindicatos, atos, paralisações. Já tivemos um dia de greve nacional no dia 18 de agosto, e a construção de um processo de luta, grande unidade das entidades representativas do setor público. E isso está sendo um fator fundamental nessa luta, num cenário muito adverso. Bom, essa semana estava marcada
de terça até hoje, de 14 a 16, a votação do relatório da PEC 32 na comissão especial. Em sendo votado o relatório na comissão especial, segue para o plenário, né? Bom, desde terça, nós estamos tendo em todo o país, em várias cidades, atos, mobilização, mas principalmente a gente intensificou a pressão em Brasília. Então, para lá se deslocaram, né? Muitos dirigentes sindicais de todo o país, do setor público, inclusive o presidente da CUT, Sérgio Nobre, ficou todos esses dias no trabalho de corpo a corpo, de pressão sobre os deputados, né, no Congresso, mas desde o aeroporto, desde a chegada até os bastidores do Congresso. Bom, essa luta toda articulada, né, com a ação dos parlamentares do PT e da oposição, podem chegar na derrubada da PEC. Existe possibilidade de fazer isso. Não é uma luta fácil, nós precisamos intensificar essa luta, porque hoje a gente conseguiu uma vitória muito importante, que foi o adiamento da votação que estava prevista, né, para hoje, tá certo? Para a próxima terça-feira, na comissão especial. Isso significa que o governo não está seguro da votação. Então, foi uma vitória muito importante desse processo de pressão, né? Bom, para vocês terem uma ideia, hoje saiu uma notinha no Correio Brasiliense, bem interessante, né? Que retrata um pouco isso que eu estou falando, né? O Arthur Lira, ao rebater as críticas feitas pelo mercado, né? Ou seja, pelo capital, né? De que estão sendo muito lentas, muito tímidas as mudanças das regras no funcionalismo público, ele disse o seguinte, que é um tema como esse, num momento de tanta instabilidade política e de muitas arrumações que precisam ser feitas, não é fácil tramitar. E são categorias que se organizam há muitos anos, com sindicatos fortes e que pressionam parlamentares em seus estados. Então, veja, a pressão que está sendo feita nos estados em Brasília está surtindo efeito, né? Então, nós temos que intensificar isso entre amanhã, né, e terça-feira, para a gente derrubar a PEC 32 lá na comissão. Então, na próxima semana, segue a pressão em Brasília. O lema, a palavra de ordem é: quem votar não volta. Quem votar não volta, tá certo? Então, nós temos que prosseguir, né? Nós estamos nos preparando, né? A CUT, as centrais, os sindicatos, para colocar mais gente ainda em Brasília, para intensificar e para a gente conseguir derrubar na comissão. É isso, Walter, o informe, né, mais atualizado que a gente tem da luta contra a PEC 32, que é fundamental na defesa das políticas sociais, né, não só dos servidores públicos, mas é importante ressaltar, da garantia das políticas sociais e públicas para o povo brasileiro. É com você, Walter. Ok, obrigado, Jandira. Bom, vamos então agora nós dois começarmos a falar do tema de hoje. Né? O tema é Acordo Temer-Bolsonaro com o Supremo, contudo. Vocês devem lembrar que uma frase parecida foi dita pelo famoso Romero Jucá. Né? Bom, a edição anterior do Antivírus foi no dia 9 de setembro. Na antevéspera tinha ocorrido o 7 de setembro, com o cavernícola atiçando a sua tropa contra os seus inimigos, a começar, naquele momento, pelo Alexandre Moraes, ministro do STF, indicado pelo Michel Temer. E como se fosse roteiro de filme, o mordomo de filme de terror foi convocado a Brasília. Reuniu com o presidente da República, que divulgou uma carta à nação com o seguinte teor que eu passo a ler. Declaração à nação. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer: 1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Ponto 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Ponto 3.
Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Ponto 4. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Ponto 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Ponto 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Ponto 7. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Ponto 8. Democracia é isso. Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Ponto 9. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Ponto 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Deus, pátria e família. Família, não família, caso tenha soado errado aqui. Jair Bolsonaro. Como é público, a carta foi escrita por Michel Temer. Cada frase dessa carta mereceria uma análise detalhada. A mais genial das frases é a definição do que é democracia, que, segundo a carta, seria executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Ou seja, não é nem mesmo aquela definição do governo do povo, para o povo e pelo povo. É apenas para o povo. Bom, a divulgação da carta gerou todo tipo de teoria e de especulação. Por exemplo, ia ter golpe e não deu certo, ou foi tudo jogo de cena? Não deu certo porque nunca foi esse o plano, ou não deu certo porque a cúpula das Forças Armadas e os governadores conseguiram, em alguma medida, manter sob limite uma parte da PM? Quem é que teria recuado? Bolsonaro ou Alexandre de Moraes? Se foi Bolsonaro que recuou, o que ofereceram em troca? Algum dia nós saberemos os detalhes. Hoje, por exemplo, o noticiário era muito curioso. Tinha a notícia do Alexandre de Moraes mandando para o TSE o inquérito das fake news, os dados, mas tinha notícia também, olha que curioso, dele pedindo vistas no famoso marco temporal. Bom, algum dia a gente vai saber dos detalhes ou não. Mas uma coisa é certa. Mais uma vez, a classe dominante brasileira demonstrou que, para ela, em primeiro lugar, vem a liberdade dos mercados. Em segundo lugar, vem a liberdade dos mercados. Em terceiro lugar, vem a liberdade dos mercados. E, se sobrar espaço, lá por último lugar, vem as liberdades democráticas. A verdade é que a direita gourmet, MDB, DEM, PSD, B, PSL, PSD, etc., não quer o impeachment, pois teme que o impeachment prejudique as reformas neoliberais, por exemplo, essa de que a Jandira falou no início. Por isso, passam o pano num golpista assumido. Para não cansar vocês com exemplos, basta citar o Gilmar Mendes, que disse que nós devemos confiar na boa-fé do Bolsonaro. O que a direita gourmet quer? Ela quer manter as conquistas programáticas dos governos Temer e Bolsonaro. A lista de conquistas é grande e o preço dessas conquistas é pago pelos mortos pela Covid-19, pelos desempregados, pelos que passam fome, pelos sem-teto, pelos pequenos e médios empresários que fecharam as portas e assim por diante. A direita gourmet acha que essas conquistas correm risco. Qual é o risco? A eleição de Lula presidente. Todas as pesquisas indicam que, se a eleição fosse hoje, Lula derrotaria Bolsonaro. Bolsonaro, claro, ele acha que pode ganhar, ou pelo menos acha que pode levar, mesmo que às custas de um golpe. Mas a direita gourmet não concorda com isso. A direita gourmet acha que Bolsonaro é um homem marcado para morrer. Quer dizer,
para perder. E, por isso, a direita gourmet quer lançar uma terceira candidatura presidencial, que seja capaz de derrotar Lula. Não uma terceira via, pois tanto a direita gourmet quanto o Bolsonaro estão de acordo no fundamental do programa, mas uma terceira candidatura. O problema é que, para esta terceira candidatura ter espaço, é preciso tirar Bolsonaro, ou pelo menos enfraquecer Bolsonaro. E não está fácil fazer isso. Bolsonaro é disparado a maior liderança de massa da direita brasileira. Ele tem apoio nas elites, nos setores médios e nos setores populares. É um governo de merda, mas que segue com 27% de avaliação de bom e ótimo, segundo pesquisa que foi divulgada hoje. Além do mais, Bolsonaro tem forte apoio no Senado e principalmente na Câmara. No Senado, vai ser testado agora. É bom todo mundo ler o relatório assinado pelo inesquecível Miguel Reale, listando os crimes de Bolsonaro. Bom, para tentar tirar Bolsonaro do caminho, a direita gourmet tem 3 instrumentos principais. O Biden, para convencer os militares, que estão muito inquietos, a Globo, para fazer a batalha ideológica, e o Supremo Tribunal Federal e o TSE para operar, pôr limites ao governo naquilo que interessa à direita gourmet, pressionar a família e seus apoiadores com inquéritos e até prisões, e, no limite, caçar a candidatura. Vamos lembrar que Alexandre de Moraes será presidente do TSE em 2022. A mobilização de Bolsonaro no dia 7 foi contra isso, ou seja, era uma queda de braço, uma medição de forças entre eles. Mas a maneira como foi feita e as ameaças que foram feitas, mais uma vez, passaram de todos os limites. Por isso, se o Brasil fosse um país democrático, onde as elites levassem a sério as tais instituições, Bolsonaro teria sido afastado só por tentar. Mas aqui no Brasil, quem leva demasiado a sério certas instituições é a esquerda. Já a classe dominante, basta ver os discursos do Aras, do Arthur Lira e do Pacheco, que chegaram a elogiar o espírito democrático das manifestações da extrema-direita no dia 7. Ou o discurso do presidente do STF, In Fuchs We Trust, que fez um discurso firme, que pode ser resumido assim: tire o pé de cima do meu em 72 horas, senão eu faço uma nota de protesto. A seriedade com que as elites tratam as instituições pode ser medida pelo vídeo que circulou, mostrando o Temer e outra... Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou não, tá certo? De gente fina rindo do Bolsonaro. Mas, na verdade, rindo do povo, pois as elites toleram e confiam na boa-fé de um presidente que eles mesmos sabem que defende a tortura, o pau de arara e por aí vai. Bom, o fato é que a direita gourmet não quer afastar Bolsonaro e isso nos coloca diante de um desafio muito grande. Depende da esquerda afastar Bolsonaro agora ou, se não conseguirmos, derrotá-lo ali na frente. E isso vai depender essencialmente da nossa capacidade de mobilização. E sobre isso é a Jandira que vai falar. Jandira, é contigo. Bom, a luta contra o governo Bolsonaro e as suas políticas foi tema central do Grito dos Excluídos no 7 de setembro, que teve o apoio do PT, da CUT e da imensa maioria dos movimentos populares, né? O que foi decisivo para não deixar as ruas serem ocupadas sem nenhuma resistência pela extrema-direita. E a realidade, né, dos atos do dia 7 comprovou que estavam equivocados aqueles que tentaram desmarcar o ato. Muita gente, é bom a gente lembrar, mesmo quando já estava irreversível a convocatória do Grito dos Excluídos, ficou tentando amedrontar e fazer com que as pessoas desistissem mesmo, né, de comparecer, né, botar medo, porque haveria riscos, ameaças, né, que no final das contas se mostraram inexistentes. Então, a primeira questão é: riscos e segurança
são questões muito importantes, né? Mas o que nós precisamos é cada vez mais criar uma cultura de segurança coletiva nas manifestações. Precauções sempre, inclusive naquelas manifestações que aparentemente têm poucos riscos, né? Bom, e lembrando, né, que só a luta vai derrotar o golpismo. Só a luta é capaz de deter essa catástrofe que nós estamos vivendo, catástrofe social, política, econômica, ambiental, cultural, né? E que não tem luta vitoriosa sem que a gente ocupe as ruas com o povo consciente e organizado, né? Então, muito importante, né? Muito importante mesmo os atos que aconteceram no Grito dos Excluídos, no 7 de setembro, e muito acertado politicamente a decisão de ocuparmos as ruas e fazermos o contraponto à extrema-direita e aos golpistas, e ao Bolsonaro. Bom, depois nós tivemos o 12 de setembro, né, que tentou disfarçar inicialmente o seu caráter nem, né, que foi convocado pelo MBL, por Vem para a Rua, e contaram com a adesão desses partidos que buscam consolidar a terceira via eleitoral, né? Ou a terceira candidatura, como disse o Walter, né? Inicialmente apoiado pelo Novo, por segmentos alas do PSL, o ato passou a ser apoiado também pelo PDT, pelo PSB, pelo PCdoB, pelo Cidadania, pelo PV, pela Rede, por setores do PSDB e do Solidariedade, e também por membros, por figuras de legendas como o MDB, o DEM, o PL, o Avante, o PSOL. Bom, Ciro Gomes teve lá, né, o Mandetta, do DEM, a Simone Tebet, do MDB, o Eduardo Leite, do PSDB, foram para essa manifestação do dia 12, assim como o Dória, o governador de São Paulo. Bom, esse ato, essa manifestação, ocupou menos de um quarteirão em frente à Fiesp, na Avenida Paulista. É importante a gente registrar que algumas figuras da esquerda, né, compareceram ao ato do MBL. É o caso do deputado do PCdoB, Orlando Silva, da deputada do PSOL, Isa Penha, né? O PCdoB, aliás, parece ter decidido, inclusive formalmente, o comparecimento ao ato do dia 12, né? O que é coerente com a linha de frente ampla, né? De frente extremamente ampla, né? Desse partido. Bom, o próprio Orlando Silva discursou e ali ele colocou, né, muito claramente, né, que, na opinião dele, a opinião dele sobre economia, sobre privatização, né, diferente da opinião de quem estava lá, tá certo? O importante era bem diferente do pessoal que estava lá, mas que o que importava mesmo era que ali todo mundo defendia a democracia, né? O que é bastante estranho, porque uma coisa é dizer que a esquerda e o MBL defende o fora Bolsonaro, defende o impeachment. Outra coisa é que a esquerda e o MBL defendem a democracia e o direito do povo, né? O MBL não defende a democracia coisa nenhuma, não defende direito algum do povo, né? Eles são golpistas, são neoliberais, são fascistas. O que eles defendem, eles podem xingar o Bolsonaro o quanto eles quiserem, mas eles são antidemocráticos e antipopulares, tá certo? Então, assim, não se confundir, né, a defesa agora oportuna do fora Bolsonaro com defesa da democracia, né? E, por outro lado, a deputada Isa Penha do PSOL, que também foi no ato, fez, né, um discurso atacando, né, o Bolsonaro, tá certo? Mas a sua crítica também se limitou à questão da pandemia, né? Ela não colocou, por exemplo, né, no seu discurso, na sua manifestação, nada sobre as políticas neoliberais do Bolsonaro, que são, por sua vez, apoiadas pelo MBL. Bom, enfim, essa manifestação do dia 12 mostrou que a capacidade de convocatória
da direita não bolsonarista é muito reduzido, ao menos quando ela é comparada, né, com a manifestação da direita bolsonarista e com as manifestações da esquerda, né? E, da mesma maneira, as pesquisas eleitorais, né, e a última de hoje confirma isso, não são boas para os candidatos que tentam levantar a bandeira da terceira via, né? Então, enfim, isso hoje não é uma alternativa que se coloca, né? Entretanto, nada disso significa que as coisas estejam tranquilas e fáceis para a oposição de esquerda. A radicalização da extrema-direita, essas atitudes pusilâmines da direita tradicional, a profundidade da crise, o quadro geral de instabilidade, assim como as divergências e também as dificuldades de mobilização existentes na oposição de esquerda, isso indica que os próximos dias, semanas e meses, que ainda nos separam da eleição presidencial, serão muito difíceis e muito tensos. Bom, por isso, é importante que as direções partidárias do movimento popular e do movimento sindical concentrem todas as suas energias nas próximas semanas para a articulação dos atos de 2 de outubro e também dos próximos, provavelmente 15 de novembro. Isso vai exigir uma operação unificada, né? Vai exigir um Estado-maior, tá certo? Que vai dar centralidade para a organização dessas mobilizações, né? Porque tem muitas outras agendas disputando as atenções, o tempo, né, de boa parte das organizações do campo popular, ou seja, vai ter que ser feito um esforço concentrado. E é fundamental continuar investindo na mobilização de rua, tomando todas as medidas necessárias para que haja um comparecimento organizado dos setores populares nos atos próximos, que estão próximos, agora o primeiro, dia 2 de outubro. Entre essas medidas, é fundamental trabalhar, mobilizar a chamada pauta do povo, a pauta da classe trabalhadora. Isso é, para além do fora Bolsonaro, a gente precisa falar e mobilizar sobre a falta de emprego, de renda, da volta da fome, da inflação. A gente precisa reivindicar emprego, medidas efetivas de combate à fome e à miséria, defender as políticas públicas e sociais, popularizar a luta contra a PEC 32 e as privatizações, né? Ou seja, colocar a pauta do povo, as pautas populares, a pauta da classe trabalhadora no centro do debate, junto com Fora Bolsonaro. A convocatória de Lula para os atos pode contribuir muito nesse sentido, né? Mas não basta, né? Seja como for, o Lula precisaria assumir cada vez mais o protagonismo direto na oposição democrática e popular, na defesa das liberdades democráticas, na luta contra a destruição dos direitos e do desenvolvimento nacional. Esse envolvimento direto contribui também para dar mais solidez à sustentação de um futuro governo federal encabeçado pela esquerda. Bom, é preciso, então, envolver o Lula explicitamente na mobilização pelo Fora Bolsonaro, mas sem abrir espaço para que a gente seja acusado de contaminar a campanha pelo impeachment com a futura campanha eleitoral. Para o Fora Bolsonaro e a luta pelo impeachment, é positivo, claro, que o Dória, que o Leite e outros da direita gourmet, do PSDB e que tais, façam atos e mobilizações próprias deles pelo Fora Bolsonaro. Mas os atos convocados e mobilizados pelo PT, pelas oposições, pelas esquerdas, pelos movimentos populares e sindical, têm uma pauta que vai além do Fora Bolsonaro, como eu já disse. São atos também contra as políticas neoliberais do governo Bolsonaro, que são apoiadas pelo Dória, pelo Leite e outros. Por isso que o ideal nesse momento é marchar separados, porque isso ajuda, inclusive, que os nossos atos sejam muito mais potentes pelo Fora Bolsonaro
no entanto, articulados e colados com as pautas do povo, com as pautas da classe trabalhadora. Mas, por outro lado, embora a cúpula da oposição da direita possa fazer sempre um pacto com o Bolsonaro, em setores, mas veja, em setores crescentes da sua base, da oposição de direita, né, não há um caminho de volta, né? Portanto, é importante, sendo esse mais um motivo, que é importante que eles, quer dizer, façam seus atos, façam as suas mobilizações, mas esse é um motivo a mais para que a gente defenda com absoluta firmeza o fora Bolsonaro, o impeachment e a convocação imediata das eleições. E é preciso que a gente saiba, né, que as eleições em 2022 não estão garantidas. A vitória não está garantida, a posse não está garantida. E o futuro governo de esquerda enfrentará situações muito mais complexas do que aquelas que nós estamos vivendo num passado recente, né? A partir de um passado recente. Nem o Bolsonaro está derrotado, nem a terceira via está inviabilizada. E tampouco os golpes de mão estão descartados. Entre as várias manobras, né, que podem acontecer, paira sempre a proposta de parlamentarismo disfarçado do semipresidencialismo, né? Mas a questão de fundo, né, é que a economia vai mal, a população vive dias cada vez mais difíceis e a direita não tem absolutamente nada a oferecer. Por isso que nós devemos jogar tudo, força total, para que o 2 de outubro seja imenso. É isso, Walter. Muito bem, Jandira. Então, só para a gente fazer aqui um encerramento, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que me foi enviada pelo companheiro Juca, que foi ministro da Cultura nos nossos governos. Vou aqui citar trechos do que ele fala, não tudo o que ele disse. Ele chamou a atenção para a gente olhar a fusão que está sendo articulada entre o PSL e o DEM. Ele diz que, se essa fusão rolar, vai ser um partido com certa potência, sob a hegemonia do PSL, que vai tentar acabar com isso, esse perfil de centro, do jeito que o Kassab gosta. E isso deve ser visto no contexto do que a gente estava discutindo aqui antes. Ou seja, o acordo com Temer e Bolsonaro visa, do ponto de vista do Temer, abrir espaço para a famosa terceira candidatura. E, no paralelo, está sendo articulada essa fusão, diz o Juca, um partido bastante pragmático, com a ideologia de direita norteando tudo, neoliberalismo, visão restrita da democracia. Olha a definição de democracia na carta, né, do Cavernícola. Os interesses econômicos das classes dirigentes como bússola e com uma postura de se diferenciar do Bolsonaro, apresentando visões menos totalitárias, etc. Eu não vou aqui comentar o que o Juca fala sobre o Kassab, que é muito engraçado. Eu vou deixar isso para ele próprio fazer quando ele achar adequado. Vai causar ciúmes na Ursal, essa definição, mas eu aqui não vou fazer spoiler. E o que me chama a atenção nesse comentário do Juca é que ele tem razão. Ou seja, tira o DEM da decadência, vitamina o PSL, fortalece, joga o Kassab para um lugar. Enfim, pode estar sendo operado por aí uma mudança também no plano institucional para a qual a gente tem que estar muito alerta. Como disse a Jandira, e eu quero terminar reforçando isso, não tem nada decidido. Nada. Embora hoje as pesquisas todas indiquem que o Lula venceria as eleições, ele venceria se fossem hoje as eleições. As eleições não são agora, o Bolsonaro não está derrotado, a terceira via está operando e nós somos os inimigos desta gente. Eles querem nos derrotar. E a única saída, o único instrumento que a gente dispõe para enfrentá-los
é a mobilização, a consciência e a organização da classe trabalhadora. Por isso, como disse a Jandira, e eu repito, é muito importante que, de verdade, todo mundo se concentre em fazer do dia 2 mega manifestação. Mega manifestação. É isso. A gente vai parando por aqui. Agradecemos a contribuição da companheira Jandira e nos vemos na próxima quinta-feira, dessa vez novamente com a participação da companheira Natália Sena e às 19 horas, que é o nosso horário de sempre. Boa noite, Jandira. Boa noite, Cássio. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Boa noite, Walter. Boa noite, Jandira.